Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda, eu sou instrutora de matemática da Solidária e a aula de hoje vai ser sobre o princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo. Beleza, gente, vamos para nossa aula sobre o princípio fundamental da contagem, né? Ele é a nossa introdução à análise combinatória, o nosso primeiro contato com a análise combinatória. Mas o que é a análise combinatória? É quando eu pergunto quantos conjuntos podemos formar a partir de um universo que nos foi dado. A gente tem um universo de coisas e a análise combinatória nos pede quantos conjuntos a gente pode formar com aqueles universos. E aí ela estabelece diferentes regrinhas para aqueles conjuntos serem formados. E aí, dependendo da regrinha que ele me pedir, da restrição que ele me pedir, aí eu vou usar uma das coisas que a gente vai aprender. E no dia de hoje a gente vai aprender sobre o princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo. Aí eu vou falar para vocês alguns tipos de exercício que eu vou usar o princípio fundamental da contagem. Que aí sempre que eu tiver um exercício assim, aí você vai ver que é para fazer mais ou menos igual eu fiz. Eu vou tentar abranger o maior número possível de tipos de exercícios diferentes, para vocês ficarem muito ligados, principalmente nas coisas que caem mais. Um exemplo de situação que eu posso usar o princípio fundamental da contagem é quando eu quero fazer um par, por exemplo, de uma letra e um número. Igual, por exemplo, P2, seria um exemplo de conjunto. Aí, como que eu sei quantos conjuntos diferentes de uma letra e um número eu posso fazer? O que eu faço sempre é passar esses tracinhos aqui. E aí, aqui é um lugar em branco, onde eu posso colocar uma letra, e aqui é um lugar em branco, onde eu posso colocar um número qualquer. E aí eu vou colocar quantas possibilidades que eu tenho para colocar em cada um e multiplicar. Olha aqui. No primeiro lugar, eu tenho que colocar uma letra, né? Como a gente tem 26 letras no alfabeto, eu vou colocar aqui 26. Eu tenho 26 opções para colocar aqui. E também eu tenho 10 opções ao mesmo tempo para poder colocar aqui. E aí, depois eu vou falar mais para vocês, mas quando a gente fala na análise combinatória, sempre a gente vai colocar vezes. Então, as nossas possibilidades para formar esse conjunto é 26 vezes 10. Ou seja, a gente pode combinar 26 letras com 10 números, né? Porque é de 0 a 9, então ficam 10 algarismos. Fazendo essa continha, a gente tem a nossa resposta, né? Que para fazer um conjunto com uma letra e um número nessa ordem, né, necessariamente, a gente tem 260 conjuntos possíveis que a gente pode formar. Beleza. Agora vamos para exercícios concretos. Eu queria que vocês, depois que a gente lesse aqui, vocês pausassem o vídeo e tentassem fazer sozinhos, porque eu acho que vocês vão conseguir. Mas se vocês não conseguirem, não tem problema, porque eu tô aqui para ensinar mesmo. Vamos lá. Na escola de Ana, os alunos têm direito a almoçar na instituição. O almoço, incluso na mensalidade, dá direito ao aluno escolher uma opção de prato, que pode ser estrogonofe, feijoada ou lasanha, ele vai ter que escolher um desses três, uma opção de suco, laranja ou limão, e uma opção de sobremesa, sorvete, açaí, chocolate ou bala. Quantos dias de aula Ana demoraria para provar cada combinação possível de almoço? Beleza, gente. O que a gente tem que fazer aqui? O que significa perguntar quantos dias de aula Ana demoraria para provar cada combinação de almoço? É quantas combinações de almoço existem, né? Porque ela só vai almoçar uma vez no dia, então ela vai demorar esses tantos de dia. Eu coloquei dia de aula porque não é para contar fim de semana também, né, gente? Eu só queria saber escrever de um jeito diferente, que às vezes a pessoa não vai te perguntar quantos conjuntos são, mas às vezes elas vão perguntar dessa forma, mas é para falar mesmo quantos conjuntos que tem de forma diferente. Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar os tracinhos, né? Aqui seria o prato principal, né? Aqui seria o suco e aqui seria a sobremesa. Como aqui eu tenho 3 opções de prato principal, 2 opções de suco
e 4 opções de sobremesa, aí eu vou fazer essa multiplicação, né? 3 vezes 2 vezes 4. E aí isso nos vai dar 24 almoços diferentes, né? Combinações diferentes de almoço. Então ela vai ter que ter 24 dias de aula para poder provar todas as combinações possíveis, se esse for o objetivo dela. Beleza. Agora no número 2, eu vou usar a mesma situação do número 1, mas eu vou dificultar um pouquinho. Preocupada com a ingestão de carboidratos dos seus alunos, a escola decidiu adicionar uma regra à composição do almoço. Aqueles alunos que escolheram almoçar lasanha não terão mais direito a uma sobremesa. Após a mudança, qual será o novo número de almoços diferentes que poderão ser montados? Beleza, gente, tenta fazer aí e depois vem aqui. Beleza, galera, tentaram? Então, é o seguinte que eu vou ensinar para vocês como fazer isso. A gente vai escrever em português mesmo. Quais são as opções diferentes? Agora, a gente não dá para agrupar tudo em uma opção só. A gente tem duas hipóteses. Ou a pessoa vai comer com lasanha ou ela vai comer sem lasanha. É essa combinação do prato dela. E isso vai mudar totalmente a nossa hipótese. Então, a gente vai escrever aqui: sem lasanha ou com lasanha. Se for sem lasanha, a gente tem a opção de prato, de suco e de sobremesa, mas se for com lasanha, a gente só vai ter a opção de prato e de suco. Não vai ter a opção de sobremesa. E também vai mudar a quantidade de opções que tem, porque é igual. Aqui no sem lasanha, em vez de ter 3 opções de prato, né? Agora só tem 2, porque a lasanha não é mais. Então, ou vai ser estrogonofe ou feijoada nessa situação. E aqui vai ser 2 opções de suco, né? Ainda, e 4 opções de sobremesa. Beleza. Aí eu coloquei aqui. E no caso do com lasanha, a gente só tem uma opção de prato, né? Que seria a lasanha, e 2 opções de suco, laranja ou limão, e não tem mais as sobremesas. Então é assim que a gente vai montar. E aí agora eu queria chamar a atenção para vocês de uma coisa muito importante para a análise combinatória como um todo, que é que sempre que eu tiver uma ideia e uma ideia adicional à outra, você vai colocar vezes. E se eu tiver uma ideia de ou na nossa construção das hipóteses, eu vou colocar mais. Mas como assim? Por exemplo, nesse caso aqui, como que eu vou juntar essas ideias que eu escrevi aqui? Ou eu posso ter uma hipótese com a lasanha, né? Ou eu vou ter uma hipótese sem a lasanha. Eu teria que multiplicar isso, eu teria que somar isso, eu teria que somar, porque é uma questão de ou. Ou vai acontecer uma coisa ou a outra. Mas igual, nos casos aqui, dentro dessa mesma hipótese aqui, eu vou poder comer estrogonofe e suco. Eu vou poder comer suco e bala, por exemplo, entendeu? Então, nesse caso aqui, tá dentro da mesma hipótese, essas diferentes, esse 2, esse 2 e esse 4. Na mesma hipótese, eu posso tomar essas opções diferentes. Mas aqui, como é uma opção totalmente diferente, eu não posso comer lasanha com uma sobremesa. Então, isso daqui tá totalmente diferente, é uma questão de ou. Então, eu vou somar, eu não vou multiplicar. Beleza. Aí, então, onde tinha o ou, eu coloco mais. E aí, depois, fazendo a conta aqui, né, vai ficar 2 vezes 2 vezes 4, que é 16, e 2 vezes 1, que é 2. E aí, 16 mais 2 é igual a 18. Beleza? Essa é a nossa resposta. Vamos para um outro exercício. Esse exercício, eu deixei ele um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque eu coloquei porcentagem no nosso exercício. Eu acho até bom para a gente poder relembrar uns assuntos que estavam lá no início, e é uma coisa muito importante para o Enem, que para algumas pessoas parece uma pegadinha no final. Mas aí é bom que eu já refresco a memória de vocês. Esse exercício fala o seguinte: as placas de carro brasileiras estão sendo substituídas por placas padronizadas pelo Mercosul. Um dos benefícios da mudança é o aumento do número de placas possíveis de serem formadas. Considerando que a placa antiga seguia o formato LLL, NNNN,
e a nova é formada por LLL, NLNN, sendo L uma letra e N um número, houve um aumento de quantos por cento no número total de possíveis placas? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir quantas que eram as placas antigas, quantas são as placas novas que eu posso formar, né? Os conjuntos possíveis que eu posso formar com um determinado número de letras e números, né? Que são 26 e 10, que a gente já viu antes. E depois ver quantos por cento houve de aumento. Aí pode fazer aí. Uma dica é que não precisa ficar multiplicando todos os números, tá, gente? Depois a gente pode cortar. Tentaram aí? Vamos lá, então. Primeiro, eu coloquei aqui 7 tracinhos, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular quantas placas podiam ser formadas no modelo da placa antiga, né? Aí, o que pode ser? Pode ser 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Por quê? São 3 letras, né? E 4 números. Beleza, nessa ordem, né? Nesse posicionamento específico. E aí, o que isso vai ser no final, se a gente for juntar? Vai ser 26 elevado a 3, né? Porque são 3 26 aqui juntos, multiplicando. E aqui, 4 10 multiplicando aqui, então 10 a 4. Beleza. Agora, vamos descobrir quanto que vai ser, né? Agora, com a nova placa. Quantas placas a gente pode fazer? A gente pode fazer 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 26 vezes 10 vezes 10. Por quê? Porque continuou a ser 7 dígitos, né? A placa. Só que aqui, se a gente for contar, agora são 4 letras em vez de 3 letras antes, né? Vai ser 4 letras e 3 números. Então, aí a gente vai ter, no caso, 10 a 3 em vez de 10 a 4 e 26 a 4 em vez de 26 a 3, né? Na hora que a gente for organizar esses números em potência. Beleza, mas aí quanto que eu sei quantos por cento que aumentou? Eu sei quantos conjuntos eu podia fazer antes e quantos conjuntos que eu posso fazer depois. Mas quanto que aumentou? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse daqui de 100%, né? Porque eu quero achar quantos por cento esse número aqui se esse daqui for 100%, porque a gente está fazendo em base desse daqui. Quantos por cento foi de aumento? Quantos por cento do número anterior de placas que acabou aumentando na hora que fez essa mudança? Então, eu vou fazer isso. Esse daqui é 100%, então quantos que é esse daqui? Fazer essa regrinha de 3 que a gente aprendeu lá na porcentagem. Aí, fazendo essa simplificação aqui, né, pra gente não ficar trabalhando com tantos números, vai ficar 26 sobre 10, né? Porque aqui é como se tivesse 4 26 multiplicando aqui e aqui 3 26 multiplicando. Então, eu dividi 3 26 aqui e 3 26 aqui. E aí, sobrou só um 26 em cima. E ao contrário aconteceu com o 10, que aqui em cima tinha 3 e aqui embaixo tinha 4. E aí, eu me livrei de 3 e 3, mas aqui ficou 1. Beleza. Aí, agora, eu tenho isso daqui mais simplificado, vou fazer multiplicar cruzado. Então, 10x é igual a 2.600%. Então, x é igual a 260%. Mas a gente tem que lembrar, e eu coloquei esse exercício aqui justamente para ajudar vocês a lembrar. A resposta não é 260% de aumento, porque quando a gente vai olhar um aumento, a gente tem que dividir essa porcentagem que esse daqui representa em relação a esse em 100%, né? Mais 160% de aumento, porque o aumento é só o que sobrepassa o que é aumentado do inteiro, e 100% é um inteiro. Então, já tinha esse 1 inteiro de vezes, já tinha esse 1 inteiro de placas, mas aí, quanto que foi o aumento? Qual que foi a parte que aumentou? Porque esse daqui, esse 100% é isso daqui.
E tudo que ultrapassar desse 100% é o que aumentou. Então, a gente pode falar que teve 160% de aumento no número total de possíveis placas. Entenderam? Qualquer coisa a gente pode chamar na monitoria, tá? Porque é até melhor, porque aí a gente tem mais uma noção se o jeito que a gente está explicando tá passando o conhecimento realmente para as pessoas. Então não precisa ficar com vergonha, tá? A gente gosta de ser útil, a gente gosta de ser proativo para poder ajudar vocês. E essa questão é muito difícil mesmo, tá? Essa questão de lembrar que o aumento tem que tirar o 100%, isso requer uma habilidade a mais que a gente às vezes esquece mesmo. Então, não precisa ficar preocupado, isso é muito normal. E é por isso mesmo que eu escolhi colocar esse exercício para refrescar a memória de vocês, que já tem um tempo a aula de porcentagem. Então, vamos para o próximo exercício. A lateral de uma rua tem 4 casas consecutivas que precisam ser pintadas. Apenas as cores amarelo, verde, bege, violeta e marrom podem ser utilizadas. Quando eu estava falando isso pra vocês, eu tava contando meu dedo, né? Então, amarelo 1, verde 2, bege 3, violeta 4 e marrom 5. Então, a gente tem 5 opções de cores, hein, gente? Fica ligado. Além disso, as casas que dividem muro não podem ser pintadas da mesma cor. De quantas formas diferentes essa rua pode ser pintada? Ou de quantas formas diferentes essa rua pode ser formada, né, gente? Porque aí vão ser como se fossem ruas diferentes se as casas forem de cores diferentes. Aí o que a gente tem? A gente tem 4 lugarzinhos, né? São 4 casas. E aí com as opções diferentes de cores. Aí para a primeira casa, né? Eu não pintei casa nenhuma ainda. Então eu tenho 5 opções de cor. Beleza? Tranquilo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou querer escolher uma cor para a primeira casa. Eu quero pintá-la de verde, por exemplo. Só para ajudar no entendimento mesmo, mas pode ser qualquer cor. Escolhi o verde, beleza. Mas aí, agora essa casa aqui, ela divide o muro com essa aqui, né? Então ela não pode ter verde. Não pode mais ter verde. Então, quantas opções que eu tenho para colocar nessa casinha aqui? Eu só tenho 4 opções de cores, porque eu só posso amarelo, bege, violeta e marrom para pintar. Beleza. Aí vamos supor aí que eu escolhi amarelo para essa casa. Beleza. Quantos eu tenho para essa casa? Quantas opções de cor que eu tenho para essa casa que vai dividir o muro com a casa amarela? Vocês podem achar que é 3, mas não é 3. São 4 cores que eu posso pintar. Por quê? Porque eu não posso mais pintar de amarelo, mas agora eu já posso pintar de verde, porque não falou nenhum problema com eu repetir cor que já tinha sido usada. Mas só se ela dividir muro. E como ela não divide muro com a casa verde, então ela pode ser verde também. Então agora eu só não posso pintar de amarelo. Então eu posso pintar de verde, bege, violeta e marrom. Então eu tenho 4 opções. E aí, assim continua, porque a cor que eu escolher aqui, eu não vou poder usar ela, mas eu vou poder usar amarelo e verde também. Ou então eu só não vou poder usar o verde, por exemplo, se eu escolher o verde pra cá. Só essa cor que eu tiver escolhido aqui, que não vai poder ser usada aqui, mas as outras cores aqui eu vou poder usar. Então, fazendo essa multiplicação de 5 vezes 4 dá 20, né? Vezes 4 dá 80, vezes 4, 320 opções diferentes que essa rua pode ficar. Esse é um exercício mais clássicozinho, assim, mais facinho do que o anterior. Mas mesmo assim, tem uma sacada, tem até uma questão do Enem numa taça, que eu imagino que a pessoa que for fazer a lista de exercícios vai colocar para vocês. Uma taça da Copa do Mundo de maneiras diferentes de pintar. E é assim que tem que fazer essa questão. É isso, gente. Eu espero que eu tenha tratado o melhor possível essa forma de fazer. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Treinem aí na lista de exercícios. Se você quiser também, pode esperar as outras aulas de análise combinatória e depois fazer todas as listas junto. E aí você vai saltando de lista em lista, porque o que vocês vão ver é que em cada aula você vai aprender um jeito diferente, um jeito de questão diferente.
que você vai ter que usar outras artimanhas para você achar o número de conjuntos que podem ser formados. Então a pergunta parece a mesma, mas aí então para você trabalhar na hora da prova, eles não vão te falar que é com o princípio fundamental da contagem, se é com combinação, se é com arranjo, se é com permutação. Mas na lista, se você vê o título Princípio Fundamental da Contagem, você vai achar, tá, então eu tenho que fazer compasso ao tracinho, que é o princípio fundamental da contagem, é o princípio multiplicativo. Você não vai ter que fazer o raciocínio para lembrar que é esse tipo de questão, você tem que fazer com esse raciocínio. Agora, se você misturar, depois de você ver todas as aulas, você misturar todas as listas e ficar saltando de lista em lista sem olhar em qual lista você tá, você vai exercitar essa identificação da questão, sabe? Que você tem que fazer na hora da prova mesmo. Então, essa é a minha sugestão. Mas se você tiver mais dificuldade, pode fazer também lista por lista. Mas eu acho que é muito importante também você fazer esse treino de qual questão que é de qual matéria dentro da análise combinatória. Mas é isso, gente. Qualquer coisa pode pedir dúvida na monitoria. A gente tá lá para te ajudar. Fazer a lista de exercícios, igual eu falei. E é isso. Até uma próxima aula.